A divisão celular possui duas fases. Na primeira delas, a intérfase, a célula passa por um processo de preparação para se dividir. Neste processo, à medida em que a célula vai produzindo proteínas, RNAs e enzimas, vai havendo pontos de checagem. E caso seja detectado alguma falha na célula, a mesma morre por apoptose. Porém, existem casos em que não é possível perceber falhas e, assim, há a produção de células com defeito. Cancerígenas, por exemplo, são originadas por uma mutação genética na qual ocorre alteração da estrutura do DNA, provocando o crescimento desordenado da célula, que pode se espalhar para diversas regiões do corpo. Os tumores podem ser císticos e sólidos. Os tumores císticos são os que têm conteúdo líquido e sólido que tem conteúdo sólido. Os tumores podem ser também benigno e maligno. A maioria dos tumores malignos são de natureza sólida e o que vai caracterizar, o que vai diferenciar o benigno do maligno é a forma com a qual as células se reproduzem. As células do tecido maligno é aquela célula que está se reproduzindo desgovernadamente e invadindo os vasos e os tecidos adjacentes ao tumor. Podemos identificar mais de 100 tipos de câncer. O pulmão é predominantemente causado pelo tabagismo e pode atingir desde a traqueia até a periferia do pulmão. É a principal causa de morte por câncer entre homens no Brasil e a segunda entre mulheres. O câncer que atinge a glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra é chamado de câncer de próstata. Menos de 10% dos casos têm algum componente hereditário. Os principais sintomas são dor lombar, problemas de ereção e sangramento pela uretra. De pele é o mais evidente na população, com 25%, obtendo diversos tipos mais ou menos agressivos. Seus principais fatores de risco são a exposição ao sol, idade e gênero, histórico familiar e pessoal, características da pele e baixa imunidade. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, de origem, na maioria das vezes, não conhecida. Ela tem como principal característica o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. Os principais sintomas da leucemia decorrem do acúmulo dessas células na medula óssea, prejudicando ou impedindo a produção dos glóbulos, causando principalmente anemia, infecções e hemorragias. O pulmão, por sua vez, é o que mais atinge as mulheres, porém com chances de curas bem elevadas. Ele também atinge os homens, sendo mais incomum. Entretanto, a maioria dos casos, quando descobertos, são letais. A celebridade Angelina Jolie, por exemplo, como forma de prevenção, retirou as mamas por existir antecedentes em sua família com esse tipo de tumor. Uma tia-mãe, hoje, com 82 anos, na época ela tinha 60 anos quando descobrimos o câncer de mama, na mama esquerda, e foi muito sofrimento. Porque o câncer, ele não é um sofrimento só para o paciente, mas para toda a família. Mas desde o início, apoiando, caminhando ao lado, indo ao médico, fazendo as consultas, enfim, todo o processo. A cirurgia foi feita, ela hoje é mastectomizada, ela não tem a mama esquerda. No início sofreu muito, teve momentos de depressão, teve momentos de melancolia, mas hoje ela é feliz. Então, o apoio familiar imprescindível, desde o início até o fim. Pediram para falar sobre o câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero é causado por um vírus chamado HPV. Esse vírus é um parasita intracelular, ele entra na célula, desorganiza o comando de reprodução da célula, de modo que ela se reproduz de forma desordenada e se transforma num câncer, num tumor. Mas hoje em dia já existe a vacina contra o HPV. Além do mais, as mulheres podem se prevenir contra o câncer do colo do útero, fazendo seu preventivo regularmente, através do Papa Nicolau. O Papa Nicolau foi a pessoa que estudou as alterações do colo do útero, de modo que as mulheres hoje em dia podem ser diagnosticadas e tratadas com essas alterações antes que essas alterações se configurem um câncer e dessa forma prevenir o câncer do colo do útero. A de Cambridge realizou uma pesquisa liderada pelo professor Douglas Fell. Ela observou que ao redor das células do câncer existe uma barreira formada por uma proteína denominada CXCL12, responsável por unir e proteger outros tecidos. O novo tratamento impede que as células T, que fazem parte do sistema de defesa do organismo, interajam com a proteína CXCL12. Assim, o escudo deixa de funcionar e as células conseguem penetrar no tumor. Com essa solução, o corpo pode usar suas próprias defesas para alterar o câncer e assim melhorar o tratamento de tumores sólidos.